Olá, gente. Eu estou aqui tendo uma grande honra, né, de receber o convite da professora Daniele Barbosa para falar sobre um livro que eu escrevi na década de 90, que se chama O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social. Este livro, que foi publicado no ano 2000, no início do ano 2000, que, na verdade, teve adiada a sua publicação para o ano 2000, a meu pedido, porque considerei, naquela época, com a editora, que se publicasse em 99, ele já estaria um século ultrapassado, né? Mas, na verdade, deveria ter sido publicado mesmo em 99, porque ele diz respeito a uma... Ele é fruto de uma tese de livre docência defendida em 1999 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que tem um histórico interessante, né? Porque neste período, na década de 90, nós estávamos, no direito do trabalho sobretudo, invadidos de forma ilimitada pelas teorias neoliberais, né? E sem uma contestação teórica, sem uma contestação militante, inclusive política, aos argumentos e à avalanche, né, de, de concepções neoliberais que haviam sido introduzidas na realidade brasileira ali na década de 90, no período pós-queda do Muro de Berlim, né, e consenso do Washington. Então, durante esse período foi muito difícil, né, falar em direito do trabalho, falar em direito do trabalho em princípio da proteção, né, há obras, inclusive, falando do fim do princípio da proteção, ou seja, do fim do direito do trabalho. No final da década de 90, 98, era aceito de forma muito, sem muita resistência, né, uma emenda constitucional que previa o fim da justiça do trabalho, o interesse pelo direito do trabalho na academia, nas faculdades, estava completamente reduzido, porque as concepções econômicas, né, sobre o direito do trabalho, um direito do trabalho que dificultava o desenvolvimento econômico, o fim da intervenção do Estado mínimo, ou seja, tudo isso, rebaixamento ideológico dos direitos sociais, tudo isso estava muito, muito, muito à tona. E nesse período, coincidentemente, né, eu queria escrever um livro defendendo o direito do trabalho, falando sobre as importâncias ou sobre a relevância do direito social trabalhista, mas não encontrava muito espaço. Tentei entrar no mestrado com esta tese, não consegui, tive que alterar e escrever sobre direito processual. Depois tentei entrar no doutorado com a mesma tese e também não fui bem acolhido, fui induzido a escrever de novo sobre direito processual. Estava me tornando, inclusive, um processualista, trabalhista, né? Que foi um conhecimento bastante importante para mim, diga-se de passagem. E até que eu, na livre docência, né, no final da década de 90, tive espaço para, por iniciativa própria, sem necessidade de uma orientação, né, concluir este livro, O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social, e na banca fui muito massacrado, né? Vocês podem imaginar o quanto a defesa de um direito do trabalho como instrumento de justiça social, retomando as ideias principais do direito do trabalho, do reconhecimento da desigualdade, da necessidade de intervenção do Estado para a minimização dos efeitos dessa desigualdade, um direito protetivo da condição humana, não no sentido de produzir igualdade, ou seja, de produzir, fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras não deixassem, né, vamos dizer assim, de se inserir numa lógica mercantil, né, de venda da força de trabalho, mas um direito que ao menos limitasse a superexploração, que preservasse, em certa medida, a condição humana e promovesse, né, na medida do possível, né,
essa melhoria da condição social e econômica dos trabalhadores, visto que a ideia na época era a plena eliminação do direito do trabalho, a retomada da regulação trabalhista ao nível do direito civil clássico, seja de pressuposto da igualdade, de não intervenção do Estado, como já mencionei, e, enfim, e preconização e defesa, né, do individualismo e por aí vai. E este livro, então, tem este papel que me parece bastante relevante, em certa medida, né, de estabelecer uma contraposição teórica, acadêmica, aquilo que se apresentava naquele momento histórico como uma verdade absoluta, como algo que não merecia contestação, já que estávamos diante da inexorabilidade da modernização, da globalização, enfim, tudo isso se apresentava como algo, como eu disse, inexorável e inabalável e inquestionável, né? Então, naquele momento, apresentar esse trabalho, né, foi, de certo modo, posso dizer, um documento histórico, né, de resistência e de reconstrução, ou de auxílio, né, nessa perspectiva. É claro que, visto com olhos atuais, né, o livro tem várias limitações teóricas mesmo, eu mesmo faria revisão plena de muitas coisas que ali escrevi, até do ponto de vista crítico mesmo do direito do trabalho, na medida de ser um instrumento, ao mesmo tempo, desta contradição, né, do direito do trabalho, que ao mesmo tempo protege e pode até promover melhoria das condições sociais, e deve, né, promover melhoria das condições sociais, econômicas e políticas da classe trabalhadora, também é um direito que serve à preservação do capitalismo, preserva as formas, vamos dizer assim, de exploração do trabalho. Por outro lado, né, não deixa de ser relevante naquele instante o contraponto estabelecido, né? E daí por diante, inclusive, foi possível ver muitas obras, muitos trabalhos, muitos artigos, ou seja, uma contestação não no sentido de serem inspirados neste livro, né, que até evidentemente do ponto de vista comercial e circulação não foi tão lido assim, né? Imagino, mas coincidentemente, né, foi um período que já naquele instante, né, muita resistência e muitos trabalhos acadêmicos, muita atuação política da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, da Associação da Magistratura Trabalhista, da Associação dos Procuradores do Trabalho, ou seja, a organização, né, sobretudo diante da proposta de extinção da justiça do trabalho. Então, foi um momento de certo modo, está ali junto, né, num marco de uma reviravolta, ou seja, de um estabelecimento de um conhecimento crítico, mas, ao mesmo tempo, de compreensão da relevância dos direitos sociais, de retomada, né, dos direitos sociais, que coincide também, em certa medida, com, com a mudança na direção do TST, na direção, inclusive, com a presidência do Francisco Fausto, do ministro Francisco Fausto, né, que faz um seminário histórico ali no ano 2002, né, sobre 2003, na verdade, sobre questionando a teoria da flexibilização do direito do trabalho, né? Então, é um livro que precisa ser lido e visto nessa perspectiva do seu contexto histórico. E deste ponto de vista, é algo que fica, assim, vamos dizer assim, fica como um documento que é importante, né, para o direito do trabalho, para todas as pessoas, né, que lidam com o direito do trabalho nessa perspectiva, né,
de promoção, né? Um direito do trabalho que não só atesta uma realidade, mas que procura modificá-lo numa direção da limitação da exploração, né? Um direito do trabalho que preserva o princípio da solidariedade, que busca compreender a relevância da classe trabalhadora e das pessoas em geral, ou seja, a identificação da classe trabalhadora também como pessoas que são pertencentes a esta sociedade, né, vamos dizer assim, porque muitas vezes são apenas vistas como objetos, né, de direito, e nessa perspectiva até a figura, né, sujeito de direito em certa medida, que é restritiva, né, por uma análise da forma jurídica, ela é compreensível, vamos dizer assim, ou ela é útil, né, para, para, para conduzir essas pessoas a uma condição minorada, vamos dizer, de miserabilidade e uma condição melhorada da sua condição, da sua própria condição humana. Então, é um livro que começa fazendo uma análise histórica, né, sobre o direito do trabalho, uma análise que hoje, para mim, é bastante lacunosa, como eu disse, né, mas importante e, para a época, bastante inovadora, que trata, na segunda parte, das questões interdisciplinares, fazendo, sobretudo, correlações com a questão econômica, com a questão da ideologia, ou seja, demonstrando o quanto esse conhecimento externo estava invadindo o direito do trabalho de forma destrutiva, né? E na terceira parte, que lida com as questões jurídicas propriamente ditas, onde se defende a tese, né, do direito do trabalho como um instrumento, o que significa dizer, conceber um direito como instrumento do ponto de vista teórico, né? E uma quarta parte que põe em revista, né, algumas questões práticas daquele momento histórico, mas que muitas que estão aí até hoje, terceirização, cooperativas de trabalho, contrato provisório, banco de horas, ou seja, e que busca demonstrar como a teoria aqui defendida no livro é refratária, né, ao modo como o direito do trabalho vinha sendo aplicado à época e que pesarosamente ainda vem sendo aplicado, né, porque o fenômeno da terceirização, por exemplo, só fez crescer, né? De certo modo, foram abolidas as cooperativas de trabalho, mas a terceirização está aí até hoje e de forma ampliada, causando os males, inclusive da exploração do trabalho em condições análogas de escravos, ou seja, nós estamos retrocedendo, e talvez o retrocesso tenha se dado exatamente por uma certa cápsula de minúcia, ou seja, uma visualização pouco orgulhosa, digamos assim, do próprio objeto de estudo, né, do direito do trabalho, pelos seus estudiosos e aplicadores, fazendo com que o direito do trabalho pudesse ser invadido, né, por diversas concepções civilistas ainda, não só a partir das teorias econômicas da década de 90, da flexibilização, etc., mas também por outras ideias, e aí o direito do trabalho, a justiça do trabalho, hoje, historicamente, né, tem negado direitos que estão consagrados na Constituição como direitos fundamentais, sobretudo direito de greve, direito de sindicalização, enfim, a proteção contra a dispensa arbitrária. Nós temos de fato um direito de trabalho que está longe, né, infelizmente, de ser este instrumento como um instrumento de justiça social, né? Enfim, esse é o livro que eu queria apresentar hoje, no breve espaço de tempo que me foi concedido, e, e convidar, né, as pessoas a lerem, mas lerem com essa perspectiva histórica, porque assim
talvez tenham maior compreensão do que está dito ali, por quê, em que contexto, enfim. É isto. Muito obrigado.